Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e sejam muito bem-vindos ao canal Lucas Geeks. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais conteúdo sobre The Last Kingdom. Então se você é um fã de Last Kingdom, já deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, porque eu tenho certeza que vai gostar do conteúdo que eu trago aqui. Beleza? E pessoal, hoje eu vou seguir com a série do canal sobre 10 fatos dos livros sobre os personagens de Last Kingdom. E o foco no vídeo de hoje vai ser o rei Eduardo, o herdeiro do rei Alfredo. Isso mesmo, vamos falar sobre 10 fatos dos livros sobre o rei Eduardo. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, o primeiro fato sobre o Eduardo é que assim, pouca gente se lembra, mas o primeiro filho do Uhtred, que ele teve lá com a Mildred, morreu pro Eduardo se salvar. O Eduardo era bebê, tava passando mal, tava se engasgando, tava doente lá quando eles estavam escondidos naquele pântano. Isso acontece lá na primeira temporada, quando o Guthrum ataca o Essex e quase domina o Essex com o exército dele. E a Isolde faz todas umas magias lá pagãs e diz que uma criança tem que morrer pro Eduardo sobreviver e acaba morrendo o filho do Uhtred, né? No livro dá a entender que o filho do Uhtred morreu, apesar do autor ser bem cético, né? Dá a entender que o filho do Uhtred morreu pro Eduardo sobreviver, porque assim que o Eduardo fica bem de saúde, o filho do Uhtred morre, né? Então, o primeiro filho do Uhtred lá com a Mildred. Pessoal, o segundo fato é que ele se casou com a mãe do Athelstan, né? O Athelstan, aquele menino que o Uhtred criou, ele não era bastardo. Ele casa com ela, inclusive tem um padre que confirma isso, né? O padre Cuthbert, né? E ele casa com ela, mas omitiram esse fato, sumiram com todo mundo, porque o Alfredo queria a aliança do Ethelhelm, etc, e que o Eduardo não fosse contestado. Inclusive, ele pede pro Uhtred proteger o Athelstan, né, que é um bebê. Ele diz que ele vai só manter o Athelstan fingindo ser um bastardo até ele arrumar poder pra encarar o Ethelhelm, né. Pessoal, o terceiro fato é que ele não suporta a esposa dele, a filha do Ethelhelm, né. A série também deixa bem claro isso, né, ele acha ela muito chata e, inclusive, depois que ela morre, ele casa logo com a terceira esposa dele, né, que a série também já botou isso na quinta temporada. Pessoal, o quarto fato é que no final da história ele fica muito largado, bebum, mulherengo, ele aumenta muito de peso, com a saúde totalmente debilitada. Ele é um baita rei, ele conquista muito território, ele conquista a Anglia Oriental, conquista a Mércia, ele faz quase a Inglaterra virar a Inglaterra que a gente conhece hoje, mas ele meio que se larga ali nos últimos anos. Inclusive o Uhtred, quando vê ele lá num dos últimos livros, diz que ele tava deprimente, né? Ele lembrava do Eduardo jovem, né? E diz que o Eduardo parecia uns 50 anos mais velho. Pessoal, o quinto fato é que ele é o conquistador da Anglia Oriental e ajuda Ethelflaed a dominar a Mércia na Batalha de Tetherhelm, né? Ele manda o exército saxão pra ajudar ela. A Batalha de Tetherhelm é aquela que acontece na quarto episódio da quarta temporada, né? Nos livros, ela acontece no sétimo livro, né? O Guerreiro Pagão. E ele manda o exército de Wessex em peso pra ajudar Ethelflaed, né? E, inclusive, é nessa batalha que o Steapa morre na série, mas nos livros ele sobrevive. E ali os saxões recuperam a Mércia, né? Então eles têm quase o controle da Inglaterra inteira. Pessoal, o sexto fato é que o Eduardo, ele é ancestral da Rainha Elizabeth, né? Apesar da casa de Wessex ter sido retirada do trono com as invasões dinamarquesas depois do rei Knut, e inclusive ser tratado na série Vikings Valhalla, né? Aquele menino da série Vikings Valhalla, o Edmundo, ele tem 2 filhos, né? E a neta, ou a bisneta, acho que é a bisneta dele, né? Ela casa com o filho do William o Conquistador. E todos os reis da Inglaterra, depois disso, são descendentes dele, né? Tirando Estevão, né? E a Rainha Elizabeth tá entre eles, né? Então o Eduardo, ele é ancestral da Rainha Elizabeth, né? Aquele rei que aparece em Vikings Valhalla, o velho e o filho dele, o Edmundo, eles são descendentes do Eduardo. Aquele filho que o Eduardo teve no final da quinta temporada com a nova esposa, aquele filho, ele é avô daquele rei velho de Vikings Valhalla, né? Do Ethelred, o despreparado. Pessoal, outro fato é que o padre que casou ele e a mãe do Athelstan, o padre Cuthbert, ele manda como confessor do Uhtred. Mas não para ser confessor do Uhtred, ele manda para ser protegido pelo Uhtred porque ele é a prova de que o Athelstan não é um bastardo. Pessoal, o oitavo fato é que o Eduardo é considerado um dos maiores reis da história da Inglaterra, né? Como eu já falei, ele unificou com a história da Inglaterra e foi sobre o Alfred ali, ele resistiu aos vikings e ele que idealizou a Inglaterra. Ele preparou o terreno, mas quem puxou o gatilho, assim, digamos assim, né? Quem começou a reconquista foi o Eduardo, né? O Eduardo conquistou a Anglia Oriental e conquistou a Mércia inteira, né? E só não conquistou Northumbria porque não deu tempo. Mas ele é uma figura histórica, né? Ele foi considerado um dos maiores reis da história da Inglaterra. Pessoal, em nono lugar é que a série ali deu umas rateadas com ele na quarta temporada, com ele tomando umas decisões meio idiotas, mas, pessoal, ele foi um rei muito guerreiro. Nos livros ele é guerreiro, apesar dele se largar meio que lá nos últimos livros, ele largou. Depois que ele conquistou com a história da Inglaterra, ele se largou, ele se atirou em prostitutas e em bebida. Mas até então ele era um rei muito forte, um rei guerreiro, e ele
ajudou em todas as batalhas, ele lutou na batalha de Æthelhelm, ele liderou bons exércitos e ele é considerado, como eu já disse, né, um dos maiores reis. Ele é um bravo rei guerreiro, ele é um dos personagens mais importantes de Last Kingdom. Inclusive, eu sempre disse que a quarta temporada foi muito injusta com ele, apesar de que na quinta deram uma melhorada legal nele, né? Pessoal, e o último fato, isso aqui é até um spoiler, porque isso aqui não tá na série, né? Isso vai ser abordado no filme, provavelmente, de Last Kingdom, né? Isso acontece nos 3 últimos livros, especialmente no 12º, né? Quando ele morre, dá uma treta entre os filhos dele, porque, basicamente, o que ele faz? Ele nomeia o Athelstan rei da Mércia, e acho que da Anglia Oriental, se eu não me engano, e o outro filho dele, o Ethelverde, ele nomeia o rei de Wessex. E no fim tem uma briga entre os dois pra ver quem vai ser o rei, porque nenhum aceita isso, os dois querem ser rei da Inglaterra. E daí dá uma guerra entre os dois e, claro, o Uhtred fica do lado do Athelstan, né? E bom, pessoal, esse foi o vídeo falando sobre 10 fatos sobre o rei Eduardo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixem um like aí no vídeo. Se inscrevam no canal se não são inscritos, porque eu tenho certeza que vão gostar dos outros vídeos que eu tenho aqui. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!